E uma das teses desse livro é que os comunistas não iriam mais tentar tomar o governo, o poder, através das armas, mas sim através da conquista de mentes e corações. Porque a arte, mesmo sem querer, ela é política. Sim. Você não precisa estar fazendo, olha, eu vou fazer isso aqui, isso aqui é panfletário, eu vou fazer essa música, criar esse texto, pintar um quadro, não importa. Porque eu quero colocar a minha posição política. Não. Ela por si só já é política. Já é política, porque você faz o povo pensar, você faz o povo questionar. Não é verdade? Sim. Podemos pegar os grandes... Chico Anísio, teu pai, por exemplo, era um grande político. Sim. Um agente político. Mesmo quando não fazia mesmo quando não fazia personagens políticos. Mesmo. Você retratar a história do povo, seja ela de qualquer ponto de vista, é um ato político. Sim. Então, assim, isso é uma bobagem, mas isso é um projeto. É um projeto autoritário. Sabe que o Bolsonaro, por incrível que pareça... o Inominável. O Inominável, né? Como você fala, né? O Inominável, ele buscou inspiração, por mais que pareça patético para nós, de um cara que era uma fraude, que é o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho... Era um doido, né? Um doente, né? Mas você não sabe, talvez você não saiba dessa história. O Olavo de Carvalho, a base filosófica dele é de um livro que se chama Orville. O Orville se escreve livro ao contrário. É um livro secreto que era para ser... né, acabou sendo secreto, mas ele foi feito por generais linha dura da ditadura militar, já no período que se falava em redemocratização, início dos anos 80. E uma das teses desse livro é que os comunistas não iriam mais tentar tomar o governo, o poder, através das armas, mas sim através da conquista de mentes e corações. Aí entra a cultura, a literatura... Exatamente. Né? E aí esses caras, e o Olavo de Carvalho desenvolveu esse pensamento, né, e é por essa razão que esses caras... né, quando assumiram, atacaram tanto a cultura, a educação, direitos humanos, etc. Isso está nessa tese desse livro. E esses caras que elaboraram, ele era tão medonho, esse manual, né, desses caras, que o Geisel proibiu a publicação do livro. O Geisel proibiu. Eu lembro do Geisel. Ele proibiu. Então, o que acontece? Isso ficou aí de manual desses caras e tal. Mas uma coisa meio underground. Exatamente. E esses caras, esses oficiais do Exército Brasileiro, quando houve a redemocratização, a anistia e etc., esses caras foram para onde? Foram para a AMAN, a Escola Militar das Agulhas Negras, que, coincidentemente, é onde o Inominável se formou. Então, a cabeça desses caras... Tem um podcast, cara, puta, se eu não lembrar o nome dele, vai ser um pecado. Retrato Falado, que é sobre a história do Inominável. Cara, é excelente, saca? E o cara conta essa história, né? E essa obsessão dele pelo meio ambiente é porque ele vivia aqui no Vale do Ribeira, né, quando era garoto, e Eldorado, alguma coisa, o nome da cidade, e ali tinha umas áreas dos quilombolas, sabe? Tinha umas áreas de proteção. Sei. E os fazendeiros daquela região diziam, não, se a gente pudesse, né, ocupar isso, aqui seria muito melhor, e etc. Então ele tem essa fixação psicótica, na minha opinião, né, em relação ao meio ambiente. Porque, cara, nos dias de hoje... eu volto a dizer, é uma contradição humana você virar e falar, cara, eu quero que o meio ambiente se foda. A gente antes falava isso na adolescência, nós somos da mesma geração, a gente não teve essa... né, meus filhos hoje, já há algum tempo, ainda bem, né, já vem muito mais preparado do que a gente. Né? E eu falo isso de forma geral, mas nos dias de hoje... sabe, fazer o que ele fez com o meio ambiente, flexibilizar a quantidade de leis, sabotar as leis. Não, e com o IBAMA. E pior, querer dar um novo sentido ao
né, Ministério do Meio Ambiente com aquele outro inominável que queria ser prefeito de São Paulo, Ricardo Salles, te caiu o cu da bunda. É uma turminha. Não, uma turminha barra pesada. É uma turminha, vou te contar. Meu pai tinha aquela famosa entrevista, que é muito engraçada no Jô, que isso aí já viralizou várias, que ele fala, pra que existe hipopótamo? Que utilidade tem o hipopótamo? Teve uma vez que eu tive uma discussão com ele, que saiu uma matéria, num Discovery desses aí, de uma ilha, acho que no Pacífico, que os pescadores estavam fazendo uma campanha para parar de matar tubarão. E aí você pergunta, mas por que, cara? Os caras são pescadores, o tubarão é uma puta do maior predador do mar, né? Mas aí tem uma explicação. Sem tubarão, tem uma proliferação de foca. Tá. E as focas comem os peixes que eles pescam, se enrolam nas redes e trazem uma série de problemas. Então a coisa da cadeia alimentar, né? O tubarão ele tem tem sua função. A sua função. E os caras fazendo campanha para isso, para parar de matar tubarão que estava atrapalhando a vida deles. Né? Então é uma geração realmente que não tinha essa conscientização. Isso vem também, falando em termos de história, de história mesmo, há pouco tempo. Sim. Essa conscientização ecológica, de meio ambiente, é uma coisa mais ou menos nova, né? Então essa galera lá de trás não tem essa... Não tem essa noção. Mas sabe? assim, pra você ver como teu pai, o Chico Anísio, era um cara tão genial. E também afetava muito pouco, né? Sim. Não tinha aquecimento global, né? Sim. Mas você vê, a genialidade do Chico Anísio, ela passa pelos personagens. Quando você fala dessa piada que ele faz, por exemplo... Que é muito engraçado. Que é muito engraçado. Como aquele personagem que ele dizia, eu quero que pôr tudo dentro do Morumbi, tocar fogo, não sei o quê. Era uma sátira desses caras. Exatamente. Né? Não que ele estava reafirmando, assinando embaixo o que os caras pensavam. Imagina. Era uma sátira de uma realidade. E quando ele faz, por exemplo, essa questão do hipopótamo, pra que hipopótamo? Cara, a hora que você falou, eu me lembrei de um vídeo que eu recebi esses dias, um garotinho, num podcast, ele disse, para que eu vou estudar Aristóteles? Não me interessa estudar Aristóteles, sabe? E aí ele vira e fala assim, se o bandido chegar, eu vou gritar Aristóteles, Aristóteles. O Chico Anísio, há mais de, sei lá, 30, 40 anos, com esse personagem, eu não sei de quando é esse vídeo, mas o cara, ele já debochava, já satirizava essa ignorância, né? Sim. Então, assim, isso é muito doido, cara, e ao mesmo tempo muito triste, né? Porque você vê uma criança né, falar dessa forma sobre a filosofia, que é a base do pensamento civilizatório, é um horror. Se bem que o meu pai, na verdade, ele acreditava nisso, no caso do negócio do hipopótamo, mas levou... Levou, né? Para fazer humor, você tem que enfeitar. Sim, né? Maximizar. Você tem que criar uma coisa ali para ficar engraçado. Mas ele tinha esse pensamento que é uma coisa muito antiga. Que é da época. Sim, né? sim. Quando a gente olha, né, respeitando o tempo histórico, né? Outro dia surgiu uma polêmica que o Chico tinha sido machista numa música e etc. Não sei se você viu isso, Chico Buarque. Aí eu falei, pô, estamos de brincadeira, né, cara? Pegar Monteiro Lobato, né, e fazer uma revisão. Eu acho desrespeitoso e de uma forma muito ignorante do ponto de vista do saber, né? De você não compreender o tempo histórico das obras que foram feitas.